temos passado por diversos dilemas na vida, né? Muitos dilemas, né? Eu sei que os irmãos também têm passado por certas situações na vida material, que às vezes deixa a gente preocupado com o futuro, né? Mas quando a gente se lembra assim, Jesus falou: não vos preocupeis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã né? Já basta o sofrimento, né? Que proporcionou de volta, né? Tipo de sofrimento, né? Não vamos nos preocupar antecipadamente, né? Nos preocupar com o futuro. Isso quer dizer Jesus. Nós passamos por diversos dilemas, diversas situações difíceis, né? Então, meus amados, mas como hoje eu recebi de surpresa a oportunidade para pregar na palavra, apesar de que eu prefiro receber oportunidades assim, porque quando me convidam para pregar, geralmente eu não vou, eu sou muito tímido, né? E quando chego lá, a mensagem parece que foge, é muito difícil eu conseguir falar, não aceito o convite para pregar fora, né? Muito tímido. Aliás, eu quando eu me converti, eu estava junto com o irmão, que hoje é evangelista, né? Dirigente da congregação da Assembleia do Ministério da Alegria lá no Paraná, de Moisés. Nós andávamos juntos e visitávamos igrejas lá que pregavam, ele era convidado para pregar, e eu estava me acompanhando, igual Eliseu acompanhava Elias, né? No ladinho dele, e aprendendo, ouvindo a palavra de Deus. E quando me dava a oportunidade, eu ia subir no púlpito, falava 2 ou 3 palavras e só, e descia. E quase não conversava com ninguém, eu ficava mais ouvindo, hoje eu falo até demais, falo muito, né? Ficava mais ouvindo do que falando. Então as pessoas perguntavam assim: olha, irmão, que você é tão calado. Eu era calado mesmo, mas eu queria ser tímido, era muito difícil eu falar, né? Mas graças a Deus, hoje nós estamos aqui. Quando nós recebemos a palavra de Deus para pregar, hoje é um milagre. Quando eu consigo transmitir alguma coisa da parte de Deus, para mim é um milagre hoje, viu? É um milagre. Os irmãos não me conheceram no passado, eu sei quem eu era, então para mim é um milagre eu estar num culto hoje, como presbítero, pregando a palavra de Deus. Não é questão de orgulho, irmão, de maneira alguma, não, né? Mas eu estou aqui pela misericórdia do Senhor. glória a Deus. Ele nos capacitou, nos colocou aqui. Aí diz a palavra de Deus, nós estamos prosseguindo assim, né? Eu ainda não sou capaz, graças a Deus, não me sinto capaz, nunca me sinto capaz, tá certo? Estamos em fase de aprendizado. E aqui a palavra de Deus fala que no ano em que morreu o rei Uzias, disse Isaías, eu vi o Senhor, ele viu o Senhor. Segundo alguns pregadores, alguns estudiosos, Uzias era rei de Israel e Isaías tinha um certo parentesco com ele, né? Então, certamente, dizem alguns historiadores, ele desfrutava ali de uma posição especial no reino, né? Ele estava ali junto, né, no palácio, não é isso? Ele estava ali convivendo com o rei, né? Mas tem uma diferença com relação a todos ali no palácio, né? Tinha uma posição social elevada, estava muito bem colocado, mas você sabe o que ele era? Quem sabe? Um profeta de Deus. Um profeta de
Amém? Tranquilo, profeta de Deus. O ministério dele, propriamente dizendo, ele estava só aguardando certos acontecimentos, para que ele viesse a deslanchar de uma vez. Havia ali todo aquele aparato do rei, aquela vida maravilhosa que ele levava, que certamente fazia com que ele talvez se sentisse preso para desenvolver totalmente o seu ministério de profeta. E o que veio a ocorrer? Ele considerava ali o seu parente, alguns dizem que era primo, o rei Uzias, rei, considerava muito, mas diz a palavra de Deus que Uzias morreu. E diz os estudiosos que ele morreu de lepra, a palavra diz que ele morreu de lepra. Então, meus amados, quando morreu o rei Uzias, diz a palavra de Deus que Isaías teve uma visão. Você sabe quem ele viu no trono? Foi o rei Uzias. Antes ele via o rei que era primo dele, Uzias, no trono, é isso? Agora ele viu quem? Antes ele viu Uzias, meu primo é o rei, Ele era um profeta de Deus, mas viu Uzias, Mas precisou morrer Uzias para que ele visse o Senhor. Agora o Senhor se apresentou para ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele viu quem ele deveria servir. Ele viu que Deus é soberano. Aleluia. O soberano não era Uzias, o seu primo. O soberano era Deus. Aleluia. E ali então, meus amados, iniciou propriamente dito o ministério de Isaías. Diz a Bíblia, irmão, o ministério dele não foi fácil, não, viu? Não foi fácil. Foi muita dificuldade. Ele profetizando ali no Reino do Sul, No Reino do Sul, ele foi profeta do Reino do Sul, profetizava ali contra o Reino do Norte. O Reino do Norte passava ali diversos reis ali, todos maus, Todos reis que foram desobedientes ao Senhor. Isaías profetizando, e esse mesmo profeta, diz a palavra de Deus, irmãos, ele passou 3 anos, olha que sofrimento e dificuldade, no deserto, nu e descalço, viu? Isso mesmo, por sinal, Israel. É difícil explicar isso, mas por quê? Por quê? Para mostrar o sofrimento que haveria de passar o povo de Israel, o sofrimento que eles haveriam de passar por causa da desobediência, mas ele sentiu na própria carne o sofrimento do povo, irmão. Deus permitiu porque ele sofresse, ali por sinal, e todos viam certamente nele esse sofrimento. Quem sabe muitos diziam que até mesmo ele era um louco, irmão. Quem pode considerar um profeta um homem que anda nu e descalço, Mas ele, profeta de Deus, passou por tudo isso. Abra sua Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Romanos, capítulo 5, versículo 3.
Olha o que diz a palavra de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Aleluia. Sabendo que a tribulação produz a paciência, a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, passamos por tribulações, irmãos. Às vezes a gente não entende o propósito do nosso sofrimento, mas Senhor, porque eu estou sofrendo, às vezes, meus amados, estamos passando por dificuldades semelhantes, né? Vou colocar aqui como a que passou Isaías. Ele era profeta de Deus, sofrendo, né? Nu e descalço, às vezes somos pelo mundo considerados como opróbrios, as pessoas não entendem, olha para nós, mas qual é a razão de tanto sofrimento? O irmão está passando por dificuldade, por agruras, as pessoas nos olham, às vezes nem nos consideram, alguns irmãos que sofrem muito, nem são considerados como profetas de Deus por causa do sofrimento. Eu mesmo já ouvi esse tipo de coisa. Se você só vive na prova, qual é o tempo que Deus é esse? Você só vive na igreja, mas só vive sofrendo. Eu já ouvi esse tipo de coisa na vida. Louvado seja o nome do Senhor, mas meus amados, Deus está nos capacitando. Aleluia. Glória a Deus. Não produz. Melhor, a paciência, né? A tribulação da produz a paciência. Situações difíceis na nossa vida, né? São parte do propósito de Deus. Deus está nos capacitando, né? Deus está moldando o nosso barro ali, nosso vaso, né? Para que ele esteja, né, inteiramente preparado para que seja usado, né, no propósito dele. Não é verdade? Então a gente precisa aceitar a vontade de Deus, aceitar. Nós somos profetas de Deus, independente da circunstância da vida, seja lá qual for o sofrimento, a dificuldade, somos profetas de Deus. O mundo pode até não nos considerar, mas somos profetas de Deus, e nós vamos passar por tudo isso lá na frente. Estaremos capacitados para poder sermos usados pelo Senhor. Aleluia. Assim aconteceu na vida do profeta, irmão. Homem de Deus. Você é profeta de Deus? Olha para mim, minha face. Quero olhar no seu rosto. Você não precisa me responder, não. Você é profeta de Deus? É profeta de Deus? Então aceite. Aceita. Glória a Deus, aleluia. Aceita as coisas que lhe sobrevêm. Aleluia. Qual dos profetas de Deus que não passou por tribulação na vida? Fala para mim aí. Qual dos profetas de Deus que não passaram por tribulação na vida? Cita um para mim que não passou por tribulação. Nenhum. Até Jesus passou. Como é que você quer viver só na bênção? Aleluia. Como é que você quer viver só na bonança? Jeremias sofreu, meu Deus. A Bíblia fala que o profeta o quê? Chorão. Chorando, rapaz. Mas sofreu. Jogaram em um calabouço, um buraco cheio de lama. Ele passou muito tempo para vocês lá. Não teve fácil, mas também não importa. Sei que ele sofreu.
Isaías morreu, quem sabe? Sei. Segundo o senhor agora, sei. Ato ao rei. Vamos ouvir isso, essa palavra para mim, Deus falou essa palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Às vezes a gente quer só viver na força, é verdade, irmãos. Né? Quando começa a passar por tribulação, ai meu Deus, eu vou aguentar isso aqui. Reclama, mas irmão, qual os profetas de Deus passaram por tribulação, por sofrimento na vida, meu Deus? Todos passaram, todos. Você não é diferente. Glória a Deus. Aceite porque Deus está voltando a sua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A tribulação produz a paciência, a experiência. É isso, é a experiência, a esperança. E a esperança não nos dá confusão, ou seja, não nos deixa confusos, nos deixa convictos da nossa salvação, nos dá convicção de que nós somos salvos, nos dá convicção de que somos servos de Deus e que nós vamos alcançar a salvação da nossa alma. Glória a Deus. Tem que passar pela tribulação. Servo de Deus que não passa por tribulação, irmão. Ô, glória, Jesus está falando, irmão. Posso dizer amém? Amém. Aleluia. É difícil aceitar, né? É difícil. Aleluia. Mas veja bem, Deus está te capacitando. Aleluia. Aceita. Aceita tudo. Entendeu? Aceita tudo. Porque você vai receber a sua vitória. Glória a Deus. Você está até aqui, continua. É difícil, irmão. É difícil aceitar as coisas que sobrevêm, as tribulações, mas irmãos, são elas que nos fazem nos aproximar mais de Jesus. Aí eu estava sentado ali, Jesus, será que é só isso que eu vou falar? Senhor, só isso? Jesus, só isso mesmo? Me lembrei da galeria dos heróis da fé. Né? Hebreus 11. Galeria dos heróis Hebreus da fé. 11. Hebreus capítulo 11, né? Não, relógio da fé. Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é o fim do fundamento, as coisas que não vêm, mas esperam. Jesus é bom. Hebreus capítulo 11. Olha só. Ora, a fé é a certeza de coisas que se. Pedindo os irmãos para ler para nós aí. Alguém pode também, ó, fica de pé, Irmão, posso ficar de pé, um irmão só, posso ficar de pé e ler. Irmão, pode se sentar. Irmão, para ficar de pé e ler. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Continua, vai lá. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Vamos ver a tradução
possível agradar-lhe. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador e que daqueles que se o buscam. torna galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, divinamente instruído, louvado seja o nome do Senhor, a respeito dos acontecimentos que ainda iriam. Agora não vou conseguir chegar. Continua dando aí para mim, irmão. Para meu tudo aqui, minha vista. Vai lá, me ajuda. Continua, vai lá. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava, é aí mesmo, a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um ato, continua olhando para mim aí, para de novo, vai lá, de fé, vamos lá, amortecido, é isso mesmo, saiu uma da sua posteridade, tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido a vendo-a, porém, de longe, exaltando-as, confessando que eram, nós somos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma terrena. Uma vaca terrena? E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Porém, agora eles aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus. Olha só, que maravilha. Porquanto lhes preparou uma cidade, né? Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu. Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, né? Estava mesmo para sacrificar seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú a respeito de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu
fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens para seus próprios ossos, né? Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós vemos aqui, irmãos, é muita coisa, né? Que maravilha! Olha que bênção, né? Que bênção! Agora o último versículo 39, não dá para a gente ler tudo, não, já está passando a hora lá. Vamos ver o último versículo. Ora, todos esses que obtiveram o quê? Testemunho pela fé. Obtiveram o quê? Testemunho pela fé. Testemunho pela fé. Né? Bom testemunho diz aqui em minha Bíblia, né? Por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Que maravilha, né, irmão? Então, irmãos, os servos de Deus, no decorrer da história, né? De toda a história eles sofreram, né? Muito sofrimento. Você vai passar lá no livro de Daniel, foi lançado na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego ali, né? Isaías, Misael e Azarias, né? Foram lançados na fornalha de fogo ardente, e muitos outros servos de Deus que sofreram, os profetas de Deus, eles aceitaram tudo aquilo, né? Porque eles, não pensa você que o profeta de Deus só vive na bênção, não, que não é verdade, irmão. Aleluia. O profeta de Deus que você não vê passando provação, só vê na bênção, só contando bênção, pode dizer não, hein? Uma coisa está errada, uma coisa não deve estar certa na vida dele não, porque certo Deus, ele passa pelas mãos do poder. Glória a Deus. Para poder ser capacitado, ser moldado, tem que passar pela mão do poder. Quem é perfeito aqui? Quem é perfeito aqui? Ninguém, né? Então todos nós estamos sujeitos a passar pelas mãos do poder. E a todo dia, toda hora, nós somos advertidos pela palavra. A palavra. Quando você vem aqui no culto da noite,